Um assunto que eu queria a sua opinião sobre essa batalha do PL do estupro, né? Foi uma verdadeira guerra, durou poucos dias, ainda não está terminada, mas aparentemente foi uma vitória impressionante do campo progressista, uma mobilização até que surpreendeu o próprio governo, o próprio campo, e a própria direita ficou surpreendida, porque ela se acha dona das redes sociais, só ela que bomba e tudo, Exato. E de repente foi uma mobilização que teve pesquisa que ocupou quase mais de 90% das redes sociais contra a PL. Uma das deputadas que assinou a PL veio a público dizer que está querendo retirar a assinatura da PL, que eu não sabia que a PL era contra a mulher. E aí já tem a notícia que saiu agora da Folha de São Paulo, que a PL vai ser arquivada, que os seus autores perderam qualquer confiança de que ela pode ser aprovada. E mesmo que ela for aprovada assim com margem muito pequena, cai no Senado, cai no STF. A OAB já emitiu uma declaração hoje dizendo que ela é inconstitucional, ilegal, inconvencional, ou seja, ela está completamente desmoralizada. Dessa vez, a extrema-direita perdeu. Né? Mas qual é a sua avaliação desse episódio? Quais lições que a gente pode tirar dele? A primeira questão, Miguel, é que essa extrema-direita não tem limites, né? Não tem limites. E se a sociedade for leniente ou até mesmo não reagir com muita força, como foi o caso agora desse PL, eles vão avançando, né? E fica muito claro que o objetivo é avançar para ter um Estado fundamentalista no Brasil, um Estado teocrático, né? E então chegar ao cúmulo, chegar à barbárie, à desumanidade de querer criminalizar uma criança com 10 anos de idade, 11 anos, e crianças pobres, que é 61% de todos os casos que ocorrem de estupro no Brasil. E aí, essa criança, que vítima de violência bárbara, porque quando faz um PL desse, é porque eles relativizam essa violência. Então, aconteceu isso e tudo, então essa criança pode ser forçada a levar uma gestação a termo e ter uma criança que vira mãe e de um estuprador. Então, essa é uma barbaridade, né? E com esse discurso que é contra a vida, você está destruindo a vida dessa criança para sempre. Enfim, então é uma coisa bárbara. E, portanto, essa reação foi muito forte da sociedade, das mulheres em particular, do campo progressista também, denunciar essa violência, essa barbaridade, porque, na verdade, você estava propondo penas de 20 anos para a vítima, que é uma criança, uma mulher que foi vítima de um crime que é um crime que nós temos que tipificar ele como um crime hediondo, porque alguém que comete uma barbaridade dessa, uma violência dessa contra a mulher no geral, mas quando a gente sabe que a grande maioria dos casos ocorrem contra as meninas, 9, 10, 11 anos de idade. Então, a pena que ela teria, a vítima, né, até 20 anos de cadeia, é menos da metade do que o agressor, o estuprador. Então, essa avaliação que eu faço, que, primeiro, que não tem limites, que nós temos que mostrar que a sociedade não vai permitir isso no Brasil. Segundo, a violência que foi essa proposta. Terceiro, a importância da mobilização para derrotar a SPL do estuprador. Então, mostrando que a saída é essa, que a gente tem que aprender com essa lição, mostrar que nós temos que não vamos aceitar nenhum direito a menos, não vamos aceitar retrocesso no nosso país, né? E, portanto, a mobilização é essa que dará sustentação a um governo
no Brasil, um governo nacional, para avançarmos nas pautas, Miguel, mas que o Brasil precisa, que o Brasil necessita, e que, na verdade, essa proposta, além de ter um objetivo muito claro, né, do retrocesso absurdo, ela também ocupa as manchetes, as páginas, os debates, para esconder um debate principal que está em curso hoje, que é justamente essa situação dos golpistas, né, da extrema-direita, do Bolsonaro, inclusive, que esse sim que precisa ir para as barras dos tribunais responder pelos crimes que cometeu, e não crianças vítimas dessa barbárie no Brasil. Muito bem. Muito bem. Tem uma notícia aqui que eu queria um comentário seu, porque se trata de um médico, você é médico, e a gente fica muito perplexo com isso, desde a pandemia que a gente lida com essa situação constrangedora desses médicos negacionistas. Esse CFM, então, o presidente do CFM defende no Senado que a autonomia da mulher para aborto tem limite. Ele foi lá para defender o PL. A manchete até não está explicando direito, que o Estadão confundiu, mas a notícia é que ele foi lá se solidarizar lá com... E vindo de uma entidade médica, como é que você explica... Por que é esse FM, por favor, Agnello? Explica para gente. Essas entidades médicas foram tomadas, né, pela extrema-direita também no Brasil, e tem gente tão negacionistas que colaboraram, inclusive, com a tragédia que foi a pandemia e toda a condução que foi feita pelo Bolsonaro de sabotagem contra as vacinas, e, consequentemente, nós tivemos a morte de 700 mil brasileiros, maior número de mortes proporcionais no mundo. Nós temos 2%, um pouquinho menos, 2% aproximadamente da população mundial, e nós tivemos 11% das mortes no mundo da Covid, fruto da ação desastrosa, inclusive de profissionais que eu botaria entre aspas, como esse, representando uma entidade que deveria defender a sociedade e fazendo um tipo de atitude como essa. Hoje, nós sabemos muito bem, depois que foi divulgado uma articulação que os Estados Unidos fizeram nas Filipinas para sabotar a vacina, sabotar a Sinovac, que foi uma das vacinas que mais protegeu no mundo, inclusive fornecendo para a África e países pobres a preços muito baratos a vacina, com atitude extremamente solidária da China, e eles estavam detonando através de fake news, financiando a partir das Filipinas para divulgar no mundo inteiro, que quando você vê um discurso hoje, sabendo que foi uma atitude deliberada do Império com a sua sabotagem contra a vida e contra as democracias e soberanias no mundo, hoje a gente sabe muito bem que esse discurso que era feito da chamada vacina, que não ia comprar isso e aquilo, porque ia causa isso, causa aquilo, isso nasceu não da cabeça desse psicopata, mas seguindo a subserviência aos interesses econômicos de fora e dos Estados Unidos, porque isso vinha de lá. Hoje a agência Reuters divulgou essa ação deles, criminosa no mundo. Então, essas entidades colaborar com isso é um vexame, é uma atitude absolutamente absurda, né? Porque querem negar, inclusive, a Constituição do Brasil, né? Querem negar o que está escrito nas nossas leis desse direito, nos casos que já estão consolidados de anencefalia, risco para a vida da mulher, né? No caso do estupro, ou seja,
querer se meter em é, até mesmo na política e na constitucionalidade do país, e essa foi a vergonha que o CFM submeteu uma entidade médica no Brasil, e foi absolutamente desmoralizado pelas decisões posteriores dos tribunais, querendo arbitrar se deve ou querer punir médico que estava fazendo aborto legal, respaldado pela Constituição, e eles fizeram essa, essa barbaridade, essa barbaridade. Então, me parece também que esse setor não tem limites. Espero que os próprios médicos no Brasil mude essas direções e consiga ter, como fez aqui em Brasília, os médicos de Brasília, que mudou a direção de extrema-direita na CRM de Brasília, que já deu uma cara nova, uma atuação avançada, cobrando os direitos do cidadão, ter acesso à saúde pública, fechando aqui essas palhaçadas aqui de fazer umas tendas para inglês ver completamente desqualificadas para atendimento de dengue, como aconteceu no governo do Distrito Federal. O CRM daqui foi lá e botou e fechou. Isso sim está fazendo o seu papel de proteção da saúde e lutando pelo direito à saúde, que é um direito de todos, um dever do Estado. Portanto, o Estado que nega a saúde pública, como aconteceu aqui no Distrito Federal, que nega o direito à assistência, porque aqui só de dengue morreu mais de 400 pessoas, é o maior número do Brasil e de cidades no mundo inteiro de dengue. Veja a gravidade de uma situação como essa, uma tragédia, porque se você comparar com a tragédia climática extremamente grave do Rio Grande do Sul, que já tem 178 mortes, aqui 400 mortes morreram de dengue, ou seja, uma tragédia sanitária de grandes dimensões, fruto da absoluta irresponsabilidade e incompetência do governo do Distrito Federal na condução da dengue. E são doenças evitáveis, eles simplesmente não tomaram as medidas necessárias, não é sazonal, todo mundo sabe que ocorre, sabe que a cada 3 anos tem um surto mais intenso ainda, mas infelizmente foi uma verdadeira tragédia. Então, aqui sim, o CRM do Distrito Federal atuando como deve ser, em defesa do exercício da medicina, em defesa da vida, em defesa da saúde pública. E eu espero que rapidamente chegue também ao Conselho Federal, porque é um papel lastimável, porque, infelizmente, essas direções tomadas por gente de extrema-direita, auxiliando a extrema-direita no Brasil, é horrível, é feio, né? Deviam fazer isso individualmente, como cidadãos, ir para a luta e não utilizar uma entidade tão importante como o Conselho Federal de Medicina para fazer essa antipolítica que eles estão fazendo. Muito bem. Você mencionou esse caso, esse escândalo do Pentágono, né? Vou colocar até aqui na tela, por favor. Pronto. Exatamente. Isso aí secreta contra a vacinação. Gravíssima, gravíssimo isso, né, Miguel? Muito grave. Porque a gente sabe do papel sabotador permanente do Império, dos Estados Unidos fazem isso. Mas quando isso vem à tona de forma clara, com um grau de documentação desse, é evidente que fica claro para os povos do mundo inteiro essa ação criminosa de comprar mercenários no mundo, fez aqui no Brasil, fez isso aqui no Brasil para destruir nossa democracia, comprando mercenários aqui no Ministério Público e esse juiz faz isso e deixa que o trabalho sujo seja feito por eles não metem a mão para não aparecer a sua mão melada de sangue, como está fazendo, tentando fazer lá em Israel contra o povo palestino, mas nesse caso a mão deles de sangue já apareceu. Mas esse caso da vacina, isso mobilizou, paga mercenários, fake news, e divulgar para o mundo que a vacina tem problema, que é isso, que causa isso e aquilo, enfim, satanizando o uso da vacina,
numa disputa geopolítica, mas prejudicando e levando milhares e milhares de pessoas à morte no mundo inteiro. Isso é inacreditável, Agnello. Na realidade, o Pentágono, né, o governo americano, colocou a vida da espécie humana em risco. Em risco. Porque uma pandemia pode extinguir a espécie humana. Essa, graças a Deus, a gente resistiu. Mas a atitude deles de fazer isso mostra um grau de irresponsabilidade, de falta de compromisso com a vida humana na Terra, que é impressionante, e estourou na cara deles, né? Porque esse tipo de campanha estourou lá nos Estados Unidos. Né? Porque como a China tem um governo muito organizado, eles conseguiram resistir a isso, mas os países que são mais desorganizados, até por conta de regimes políticos mais diferentes, como o próprio Estados Unidos, sofreram muito mais, ou seja, se ferraram. Né? Morreu mais americano, porque os americanos acreditaram na própria campanha que eles financiaram. Né? É inacreditável isso. Eles tinham também, né, um governo negacionista, e depois o governo Biden saiu correndo atrás, inclusive impediu a continuidade dessa campanha. Mas veja bem, o número de mortes nos Estados Unidos foi uma coisa gigante, né? Foi, depois do Brasil, foi lá onde morreu mais gente, ou seja, pagou com a vida de cidadãos americanos também, com a campanha de satanizar o uso das vacinas com mentiras e fake news sobre os efeitos da vacina. E você disse muito bem, só não teve essa tragédia que perdeu gente no mundo inteiro, né? E só não foi pior por conta da vacina, porque um dos aspectos, que é pouco dito, mas um dos aspectos que a gente pode tirar lição desse episódio da pandemia do Covid-19 foi justamente a ciência, porque a resposta na produção da vacina, no tempo que foi dado, foi um grande êxito da ciência mundial. O Agnello caiu aí? Hein, Caian? Ou foi eu que caí? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Caiu. Daqui a pouco ele volta aí, foi ele. Pessoal, separei um videozinho aqui para a gente ver. Tira o Agnello da tela, isso. Eu separei um videozinho aqui para a gente ver enquanto o Agnello não volta, que é um clássico, né? É uma fala do Brizola. Eu achei que tem a ver com o momento em que a gente está sofrendo muito com a polarização. É um minutinho só, um minutinho ou dois. Vamos, enquanto o Agnello não volta, vamos ouvir o Leonel Brizola, Matar a Saudade. Coloca aí, por favor. Ação como esta de nosso país pode levar a um clima de incompreensão na vida nacional, um clima de desentendimento, um clima que pode levar o Brasil a uma situação desastrosa. Nós precisamos essencialmente abrir os nossos olhos. Ô, Agnello, enquanto você caiu... desculpa, caí bem. Eu tinha separado um videozinho do Leonel Brizola. Ele fala de União Nacional, achei muito bonito, queria mostrar, mas daqui a pouco eu termino de mostrar, pessoal. Vamos continuar a conversa. O que você estava falando mesmo? Eu estava falando que um dos maiores êxitos que devemos destacar de todo esse episódio, dessa tragédia que é uma pandemia, com tantas mortes prematuras, né? Que aconteceu aqui no mundo, a resposta que a ciência deu na produção de vacinas nesse tempo é uma coisa inédita no mundo. E salvou, consequentemente, interrompeu a quantidade, né, de mortes que teria se não fossem as vacinas. Então, isso é o maior ensinamento. E isso é tão pouco destacado, Miguel, tão pouco destacado, que mostra que a ciência é fundamental para salvar vidas. E quando você vê uma propaganda dessa, um esquema secreto, um financiamento feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para disseminar mentiras sobre vacina, desestimular que as pessoas vacinem,
é um negócio de uma gravidade que não tem tamanho. Isso aí era para ter uma reação no mundo tão grande, né? E você pode ver que, se não, que o único lugar que eu vi foi uma matéria que saiu aqui na Folha, mais recentemente, e não vi nenhum grande órgão da imprensa brasileira falar sobre isso, que é uma coisa tão importante. Uma coisa dessa, por exemplo, se qualquer outro país fosse pego fazendo uma coisa dessa, os Estados Unidos e a Europa iam enchê-los de sanções. Exatamente. Encheram de sanções. Né? Não, está proibido de exportar qualquer coisa, mudança de regime. Porque é um crime. De certa forma, é um pior do que um crime de guerra. É um crime contra a humanidade. Você tem razão. É um crime contra a humanidade. É para ser investigado os responsáveis presos, né, pelo Tribunal Penal Internacional, né? Era necessário uma coisa assim. A ONU deveria tomar uma atitude em relação a isso. Vamos ver se esse caso não se desdobra, não tem alguma. Porque o que a gente está vendo é um declínio moral dessas lideranças ocidentais que é assustador. Nossa, um caso desse. É verdade. E mostra também a agonia, né, desse império, né? Desse império em decadência. Porque usar esse tipo de expediente na disputa geopolítica, etc., e não consegue competir com tecnologia com a China, não consegue competir com a educação com a China, e a China vai se consolidando como na ciência, vai consolidando como a maior potência do mundo, e aí tem que usar expedientes degradantes, bárbaros como esse, e isso tinha que ser crime contra a humanidade, porque com certeza o que eles produziram e jogaram para o mundo inteiro a partir das Filipinas, a quantidade de pessoas no mundo que deixou de vacinar por conta da fake news sobre a vacina, muitas mortes, muito maior, superior do que muitas guerras, foi o que aconteceu a partir dessa ação concreta de sabotagem da vacina. Explica também porque o bolsonarismo ele comprou essa briga contra a vacina até o final, né? O Bolsonaro não se vacinou. E o grupo do Bolsonaro, eles trabalharam intensamente para fraudar cartões de vacina. Perfeito. O Mauro Cid organizou lá uma operação de fraude de carteira de vacina para ele, para a mulher dele, para a filha dele. A mulher dele viajou 4 vezes para os Estados Unidos com carteira falsificada. Eu não sei como é que os Estados Unidos não cancelou o visto desse pessoal todo, né? Deviam cancelar, porque eu chamo esse pessoal de terroristas biológicos, Agnello. Exatamente. Eu acredito que isso ainda prossegue lá, porque é você falsificar os documentos de acesso, né, ao país, e ao ter uma atitude como essa, você põe em risco milhares de pessoas, porque essa pessoa que fraudou o cartão de vacina poderia estar conduzindo o vírus e está propagando o vírus, tá? Transmitindo o vírus. Então é gravíssimo. O crime é equivalente ao do terrorismo mesmo, né? Então é muito grave e não é à toa que há muita gente olhando daqui de dentro, fica parecendo assim, pô, mas esses caras são muito atrasados, são os caras negacionistas, são os caras que não obedecem à ciência, com tantos exemplos de doenças que foram erradicadas no mundo, aqui no mundo, por conta da vacina, doenças gravíssimas, epidemias gravíssimas no mundo. Como é que insiste nisso? Quando você vai ver, tem um respaldo justamente dessa mobilização e muitas vezes movido a muita grana também para sabotar a vacina, assim como fizeram através de mídias sociais a partir das Filipinas. Você imagine se os aliados de confiança deles no mundo não fizeram esse papel extremamente ofensivo, com o peso de que um presidente da República falando, mesmo sendo um tosco desse, mas claro, porque a fala dele, a cobertura é normal, por todos os meios de comunicação,
além de ter suas próprias mídias, etc., e seus esgotos também, e aí propagaram isso com muita força. E até hoje foi justamente o período que caiu, não só no caso da Covid, mas todo o calendário de imunização no Brasil teve um decréscimo no período do Bolsonaro. Então, gente deixando de vacinar contra a poliomielite, contra sarampo, doenças que nós erradicamos e que tem um risco enorme de voltar no Brasil, é o caso da polio, por exemplo. Então, é uma ação destruidora, uma ação de morte, é uma ação de tragédia humana, né? E quando você vê da onde surgiu isso, aí você compreende plenamente como eles se agarraram, como eles defenderam, como eles mobilizaram todos os setores de extrema-direita no Brasil, inclusive entidades, infelizmente, entidades que deviam estar zelando pela vida e pela ciência, corroborar com esse tipo de atitude do governo de então no Brasil, né, desse governo Bolsonaro, e hoje fica muito claro que era uma ação muito mais orquestrada de disputa geopolítica no mundo, mesmo que para isso tivesse tantas mortes.